assunto bastante delicado. Muita gratidão a Natália Paz, a todo mundo que está entrando aqui. Existe um medo, né, gente? Todos nós temos medo do que essas questões espirituais elas envolvem. O que vai envolver isso aí? A questão de manifestação espiritual. O que vai exigir de mim? Até onde vai a minha consciência dentro disso? Eu acho que o principal medo, poderia dizer, do desconhecido, e isso é muito natural de nós humanos, mas também o medo da falta de controle. A ideia de falta de controle nessa aproximação espiritual. Porém, tem todo o lado também das pessoas que querem porque querem ter contato. Angélica, eu não sinto, na verdade é uma projeção, porque essa pessoa geralmente ela tem muita sensibilidade, mas ela não sabe quais. Que tipo de como funcionam os seus canais sensoriais? Como que acontece com ela? Não sabe. Então ela projeta como deveria ser. E aí é uma briga. Aí começa uma briga imensa dentro do que ela acha que deveria ser e que aí não acontece. E que aí gera um monte de questões emocionais, como culpa, como bloqueios, como ficar criando questões em cima disso. A Elisete, medo que o povo coloca também, né, nos paradigmas. Sim. É porque o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, a gente vai seguir o parâmetro que a gente tem das coisas. Se a gente for se aprofundar na questão de contatos espirituais, a gente vai pensar em incorporação, a gente vai pensar, caramba, tem alguém perto de mim? Pra quê? Por quê? Como? Como que eu faço para saber? Ou o que tá fazendo? O que tá fazendo? Em relação a mim, ou o que está fazendo aqui, ou porque está interagindo comigo, isso tudo a gente está jogando ao vento, falando bem amplamente, olhando várias experiências, né? Não estamos focando, por exemplo, somente numa pessoa que esteja buscando isso de forma consciente. Não, eu quero ter. Principalmente os terapeutas que estão na assistência comigo, né? Que já compreenderam que o seu trabalho literalmente depende disso. Depende de ajuda espiritual. Senão você só vai ter problemas, você só vai acarretar problemas, né, pra você. Mas essa questão de contato, de se conectar, ela é bastante ampla pra gente. A gente vai usar os parâmetros que a gente tem. Será que eu vou ouvir? Será que eu vou ver? Será que eu vou sentir alguma coisa? Ou vai acontecer alguma coisa comigo? A gente fica nessas expectativas, não é isso? E a gente já tem informação. A informação, ela gera projeção. Ela vai gerar projeção. Então, você vai ficar projetando como é que teria que ser. E aí, o que acontece? Tem o que a gente daí já começa a criar também. Né? Chega a dar um pânico, né? A gente começa, às vezes, criar. Né? Ou será que isso foi? Ou será que isso não foi? Tem a questão, olhar para quem está buscando realmente isso. Aí o fenômeno acontece e a pessoa fica questionando. Não, mas isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, isso não... Acho que é o que estou criando. Deve ser... porque é passado muitos exercícios, né? Vamos dizer assim. Então,
vários cenários que a gente precisa olhar, por assim dizer, dentro, que é legal a gente papear, né, sobre essas questões referente a reflexos no corpo ou conexão com o espírito. Eu vou dar uma focada na questão dessa questão de projeção, tá? Vamos primeiro organizar dentro do que devemos mesmo prestar atenção e de que é a realidade. A realidade é que você não sabe como é que é. Ninguém sabe. Na assistência mesmo eu falo, nem eu não sei, a gente vai descobrir. Né? Eu vou te ajudar a você descobrir isso como é. Até porque a gente sempre conversa aqui que a gente tem muito contato primeiro com informação, não com experiência. E aí a gente acha que informação é ter a experiência de como é as coisas. E você nem começou a ter experiências. E que as experiências, elas geram muitas coisas em nós. Como contato, se você está buscando. Porque de forma, a gente só não relaciona que a gente já está tendo contato, né? Por exemplo, todas as influências negativas que a gente tem é um contato que a gente está tendo. Que a gente colhe os efeitos disso, vive os efeitos disso, mas a gente não relaciona como está sendo contatado, está sendo acessado, assediado, né? Já que é uma obsessão. Como a Elisete estava falando, essas questões geralmente, né, colocam medo, porque sempre as questões negativas, não sei se vocês perceberam, mas é a mais comum, ou é a primeira. Todo mundo que busca uma ajuda espiritual, que busca um atendimento terapêutico, é porque está dando ruim de alguma forma. Tem as exceções, mas geralmente é para resolver problemas da nossa vida. Às vezes nem tem a ver com o contato. Não estou querendo ter contato com o espírito. Eu estou buscando essas terapias ou esse curso porque eu quero lidar com essas questões aqui da minha vida. Não estou tendo essa intenção de me conectar com ninguém. Isso nem passa pela minha cabeça, vamos dizer assim, né? A realidade é que a gente vive tendo esses contatos de forma inconsciente. Só que a gente só é influenciado, a gente vive sobre influências, por assim dizer, tanto negativas, e a grande maioria, e também, né, positivas, mas o tempo todo são influências que a gente vai sofrendo. O contato consciente, ele já é diferente, né? O contato consciente, porque daí ali, quando é um contato inconsciente, acaba sendo mais fácil haver esse contato, no caso. Porque o consciente você vai raciocinar dentro da conexão. Porque se você for fazer um contato conscientemente, você não vai se conectar com coisa ruim. Tem pessoas que sim, né? Para conseguir certas coisas e tudo mais. Mas de forma consciente você vai buscar se conectar com coisas boas, por assim dizer. E essa busca de experiências, de conexões e tudo mais, você vai ter algumas questões ali, como a Elisete estava trazendo, de paradigma, de como você acha que é, como você acha que devia ser por conta das informações que você tem em você. A questão dos medos ou dos bloqueios que você pode ter referente a essas coisas por conta das suas memórias,
por conta da memória celular, ou seja, já tive experiências referente a isso. E aí você tem essas memórias, né, vividas de outra forma, em outros contextos. Então, quando chega esse momento de você fazer contato, tem tudo isso. E tudo é uma bagunça, porque se trata de nós. E aí a gente não vai poder olhar para uma coisa só. A gente está aqui filosofando, mas vocês podem também trazer, né, o olhar de vocês. Porém, existe um modus operandi que pode traduzir bem a questão contato, conexão, né? A Elisete, para mim hoje é complicado, essas conexões que acabamos tendo, abrindo campo para energias ruins. É legal essa questão da Elisete. Deixa eu anotar aqui. O que a Elisete fala aqui? A Elisete está cheia de conteúdo na fala dela. A Elisete, usando, se me permite usar, né, Elisete, qualquer coisa você me corrige, mas a Elisete, no início da conexão dela com as lives, falando nisso, será que já faz 1 ano de live que a gente faz live? Gente, eu não me lembro. Eu acho que vai fazer 1 ano de live que estamos aqui no TikTok. É fácil descobrir, né? A pessoa que... Na verdade, não mais, porque eu não tenho mais esses registros aqui. Mas enfim, só para... Não temos 1 ano ainda de live. Vamos fazer 1 ano aqui que estamos entrando nas redes. Somos novatos, né? Somos novos. Vamos dizer, os geométricos aqui são novos. Essa questão, a Elisete, no início do contato com... Porque você começou tendo contato aqui com as lives, né, Elisete? Ela dando a confirmação, né? Você fica à vontade para falar sobre mim. Você tem carta branca. Então, vamos lá. A Elisete trazia a questão do medo. E olha só, Elisete, o assunto de hoje, né? Assunto entre aspas, né, gente? Porque a gente muda o assunto aqui todo o tempo, mas... A questão é o medo do contato, não é isso? Tanto que ela falava o tempo todo aqui, sempre falou, e isso mudou, não é, Elisete? Só quando a Zélia, não é a Zélia, quando entra aqui, que a gente fica meio assim, porque ela traz aqui experiências muito vívidas, né, de contato com espíritos, que aí você brinca com ela aqui. Mas você, no início do seu contato com as lives, você tinha muita questão do medo. Não é isso? Mudou por sua causa. Então, não. Mudou por conta das suas experiências. Porque a informação não traz experiência. Hoje ela trabalha no centro, gente. Sim, o medo me travou por muito tempo. Mas eu falo assim, que ela trabalha no centro, no sentido que isso é totalmente ao contrário ao medo, né? Precisa ter bastante consciência para buscar dentro do que ela externava que tinha dificuldade, né? A minha vida estava estagnada. Muito legal esses... Então ela se moveu, né, na direção contrária. Você foi me passando o lado da verdade, que só tem efeito com ação, né, Elisete? Então o mérito, ele é todo seu, literalmente. Ali a verdade está me libertando, isso é muito legal. Como é que a gente encontra a verdade? Agindo, experimentando, vendo como funciona. Lembra como quando a gente estava conversando ali, a gente não sabe como é que é com você. A gente vai descobrir, você vai descobrir como é que é com você, como que acontece com você, como que você percebe
O que funciona para você, o que não funciona. E o que vai te atrapalhar muito são as projeções externas. Você fazer projeção externa de como você acha que deveria ser porque você consome isso fora. Você vê isso fora. Então você relaciona aqui, na sua experiência tem que ser igual ou parecido. A gente busca um caminho para seguir. Aí, por exemplo, como que é a questão sensitiva? Lá tá explicando. Então, para você tem que acontecer daquela forma. Tem que ser daquela forma. Você... a questão da informação, hoje em dia, traz esse problema. E muitos problemas emocionais pra gente. Porque, como consumimos muita coisa, acabamos vivendo menos as experiências. A gente busca cada vez mais e mais informação para saciar ainda uma experiência que não há. Então, sabe aquela coisa? Vai consumindo, mais e mais informação. E a questão de experiência, ou seja, a teoria na prática, ela é outra. E para você ter experiências, você vai ter que silenciar. Você vai ter que silenciar. Vai ter que se permitir. Você vai ter que deixar vir a experiência. Isso eu estou falando do contato do espírito. / positivo que você esteja buscando ter. Quando você vai conversar com uma pessoa, você não diz assim, ó, você fale isso e agora você se aproxime dessa forma e você apareça dessa forma aqui pra mim, fique nesse ângulo aqui pra mim e você fale isso aqui pra mim e dessa forma, que é pra ficar claro pra mim. O que a gente... No contato com alguém, a gente deixa a pessoa se expressar. Falar, não é isso? Me conte, fale. Se expresse. Eu tenho algo para te passar, então... me fale, né? Só dar aqui um salve para Eliane, gratidão sempre pela sua presença. E essa penagem atrás tá muito lindo. Qual é o nome? É um 7 flecha. 7 flecha. Na verdade não é o 7 flecha, né? É só um presente que eu recebi um pouco antes de uma entidade. Mas não é o... no sentido que o real, porque eu não posso dizer que o meu amigo 7 flecha é igual esse amigo que tá aqui, né? Ele é totalmente diferente, mas seria o simbolismo do 7 flecha. Ele avisou que estava chegando, eu recebi esse presente e logo eu soube que trabalhava com uma entidade. Então, tem um significado, tem um carinho esse presente, por assim dizer. E aí, me acompanha, já faz muitos, sei lá, acho que uns 10 anos que eu tenho esse índio ali. Então, como que eu tenho contato? Antes de ir nisso, eu queria voltar àquela questão que tinha muitas questões da Elisete. Aqui, ó. Para mim hoje é complicado essas conexões que acabamos abrindo campo para energias ruins. Mas aí que tá, né? Aqui o legal das nossas conversas, pelo menos há 20 anos fazendo desobsessão, gente, a grande maioria não foi as pessoas que abriram
o campo voluntariamente. Pessoas de energia muito boas foram assediadas. Na grande maioria eram pessoas com energia boa e de todo tipo de crença, né? Todo tipo de credo que aconteceu. Às vezes não acredita e aconteceu com ela, né? Quando você fala de espírito, e aí agora tem a ver ali a questão da conexão, a gente precisa tomar algumas consciências referente a isso, até para que a gente não se iluda, por assim dizer. A questão da negatividade exige muita maturidade, muita força de espírito e atitude para lidar com essas questões de negatividade. Porque o que a negatividade ela trabalha? Ela trabalha com mentiras, com ilusões. Então vai tentar ali te iludir, te enganar, para que você vá abrindo brechas de alguma forma. É assim que a negatividade ela age, ela mente, ela inventa, ela manipula e tudo mais. E olha só, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade que vem da negatividade e o estímulo que essa negatividade traz é de autopunição, né? Além de estar sofrendo, a pessoa ainda fica se culpando por estar sofrendo e tudo mais. Então, exige muita maturidade, porque eles vão sempre estar usando muito ali as questões do emocional o tempo todo, né? Então temos sim que ser, talvez a gente poderia até dizer que a nossa proteção referente à negatividade é usar mais o nosso racional, analisar mais, criticar, ser mais crítico dentro das questões que acontecem com a gente. Há um verdadeiro motivo para isso estar acontecendo? Eu estou me sentindo assim? Olhar a sua vida, olhar o que você tem, como você vive, as suas relações. Por que isso está acontecendo? Né? E essa é importante compreender, porque assim, eu vou fazer desobsessão. É inúmeras formas que essa negatividade se conectou com essa pessoa e sem essa pessoa, por exemplo, num desdobramento. Todo o caminho de autoconhecimento, de trabalho energético que a gente faz em nós, ele muda a nossa vida, a qualidade de vida, porque a gente, em se percebendo mais e olhando mais pra gente, a gente consegue perceber mais o externo. Literalmente. Quando vamos buscando uma alta vibração, vibrações externas vão ficando mais claras. Esse é o resumo da obra, né, de todo tipo de terapia. Trabalha dentro da questão de você olhar para você e você ir, né, se ocupando mais de você, olhando daí finalmente para suas questões e trabalhando elas. Isso vai te deixando mais atento sobre você e aí fica mais... a qualidade de vida melhora, não só porque coisas mudam em você, é uma questão energética, daí você vai mudando padrões energéticos para melhor. E isso te ajuda a não cair em certas armadilhas que antes acabava caindo. Mas não significava que você tinha um problema emocional e aí por causa disso você tinha uma obsessão.
Não, tinha um espírito ruim e que se aproveitou da sua fragilidade. Colocar as coisas nos lugares certos. Então não é você que causa a sua obsessão. É porque a negatividade se aproveita, porque nunca vamos... Não existe um lugar ou um objetivo que a gente chega lá na frente e diz assim, não, agora aqui, ó, nada me acontece. Nada de ruim me acontece. Sempre a gente vai ter problemas. A diferença é que no caminho do autoconhecimento e conexão com a espiritualidade que ajuda, você cria mais consciência de si. E aí você acaba percebendo, criando consciência de si, você acaba percebendo mais o que é seu e o que não é. O autoconhecimento faz isso. Como é que você vai saber o que é teu e o que não é? Tem que conhecer você. Tem que... Autoconhecimento. Tem que conhecer uma pessoa que tu não conhece. Você, as suas questões emocionais, psicológicas, espirituais e etc. Só que esse é um trabalho que ele é constante. Não tem tipo uma métrica, dizer assim, até, eu tenho que fazer até lá para ficar ok. Eliane, negatividade a sintomas: cansaço excessivo, dores inexplicáveis, insônia, falta de apetite. Muito legal, até teve uma live que a gente fez aqui, né, Eliane, que a gente falou a live toda sobre sintomas de obsessão. E de novo falando para quem chegou agora, se você... Angélica, sei lá, eu ando muito zero de energia, sabe? Um peso, dores que eu já fui no médico e eu não... e ninguém vê nada. Você pode me confirmar aí na live se realmente há alguma coisa no campo? Eu vou abrir aqui e eu te falo. Essa é a novidade aqui da nossa... A gente já fazia uma leitura aqui que envolvia muitas outras questões que eu olhava, mas agora vai ser só referente à negatividade. Então, caso você queira tirar essa dúvida, agora tem aqui as nossas lives. Ou trazer alguém que esteja sofrendo de alguma forma, eu vou trazer mais informações né, referente ao que está acontecendo no seu campo em relação à negatividade, tá? Então, a gente está olhando para a negatividade. Isso é uma coisa que isso é arcaico, né? No sentido que isso aí vem lá dos nossos históricos de igreja, onde todo tipo de manifestação tem a ver com coisa ruim. E que a gente só está usando esse exemplo para o seguinte, que se a gente tem que se conectar com uma espiritualidade, a gente vai ter esse tipo... Será? Sei não, hein? Como é que é esse negócio, né? O legal é que a gente tá aqui, eu e vocês todos, a gente tá como alguém que tá olhando assim, o espírito precisa conectar aqui em mim. A gente tá nessa... Eu vou contar uma história pra vocês. Bom, eu já fazia psicografia, já trabalhava com uma equipe espiritual. Eram 5 guias que vinham passar psicografia para as pessoas e tal. Ok. Teve um determinado dia que a pessoa que era responsável pelos trabalhos falou assim, Angélica, isso vamos dizer assim, há 15 anos atrás, né? Angélica, se concentra aí que tem alguns seres aí que querem se conectar com você. E o nome deles é Arcturianos. E que eles vêm de outro planeta, né? Ele começou a explicar. E eles querem mandar uma mensagem aqui pra gente.
fiquei tipo, sabe aquele meme do John Travolta? Fiquei tipo, ué, o que será que eu fiz? Olha só. Falei assim, pois é, que estranho, né? Os meus amigos hoje não vieram. Tipo, eu já tava, tipo, voltando um pouco a fita antes dos arcturianos. A minha equipe de sempre não apareceu para trabalhar, né? E aí eu tava, tipo assim, pensando, falar, nossa, o que será que eu fiz? Aí eu fiquei pensando na vida, né? Angélica, né? Você tem que melhorar nisso. Eu acho que tá demais, né? Eu começo a fazer aquela avaliação, vou esperar um pouco mais. Mas o que será que eu fiz, né? Eu fico assim, né? Vou até começar a rezar aqui, né? Pra dar uma harmonizada, mareada na minha mente. Aí logo o responsável falou que tinha os seres. Eu falei assim, e isso agora, né? Mas o que foi a minha indagação? Porque, querendo ou não, eu era novata no ambiente. Havia médiums de anos já, sabe? Muito acostumadas. E eu era muito ignorante na questão de saber o que eu fazia. Por exemplo, eu psicografava sem saber que o nome daquilo era psicografar. Eu fazia, tá vindo um negócio aqui, esse negócio não é meu. Né? Tipo, eu tirava conclusões muito, muito simples, assim. Sempre aquela coisa assim, né? É aquela questão que tá com medo e vai com medo mesmo, assim, sabe? Tipo, vou fazer aqui, mas aquela coisa, assim, mais arajosa, vamos dizer assim, né? Eu falei, e essa agora? Eu com um problema muito emocional, psicológico, tentando entender por que eu fui me sentindo abandonada pelos meus amigos. Eu falei assim, poxa, achei que a gente era amigo e tal, né? Eu falei assim, devo ter pisado na bola com eles, alguma coisa. E eu pensei assim, mas eu acho que esses arcturianos, eles vão embora, esses seres. Mas eu vou começar a orar, porque eu não vou me conectar com esses arcturianos, não. Sabe? As médiums, e para ajudar as médiums que eram muito maduras, tipo, ficaram assustadas, porque tinha médium que via, não é isso? Eu não via nada. Médium que via, médium que sentia, médium que escutava, todo tipo de médium, e nunca tinham tido contatos de ET naquele lugar. E eu falei assim, quer saber, eu vou orar, vou rezar, né? Porque eu venho do catolicismo, vou rezar, porque eu acho que o negócio tá feio pro meu lado. Recomecei, né, o manto de Maria, que eu sempre utilizei, que sempre me fez muito bem, digamos assim, porque a minha mãe sempre usou o manto de Maria, né, então eu senti aquela vibe, assim, eu já tava, tipo, né, muito, né, harmoniosa dentro das orações, sabe? Aí eu lembrava, deixa eu ver aqui se... Eu acho que eles sumiram, né? Daí eu buscava sentir e eles... Eu falei, droga, estão ali ainda, né? Eu rezava mais. Chegou umas horas que, sei lá, eu já tava até saindo do corpo, sabe? Aí o dirigente falava assim, Angélica, se concentra que eles vão mandar mensagem. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu não via jeito de me livrar desses seres. Até que uma hora, tipo, eu me entreguei. Eu falei assim, eu acho que eu não sei o que vai ser da minha vida. Acho que eu vou me entregar pra essa coisa aí, porque eu já fiz todas as orações do fundo do meu, sei lá, né, como mulher do meu útero, sei lá, botei todas as intenções de amor, né, de que Deus me ajude, né, que seja o que Deus quiser, por assim dizer. E eu falei, eu vou ter que encarar. Eles não vão embora, não tem jeito nenhum deles ir embora. Aí fiquei esperando, né, o momento da mensagem. Passou várias sessões, eu impactada, né, impactada, só sabia rezar até o final do negócio. Chegou o final do negócio, chegou um momento lá que até não tinha terminado totalmente, eu senti que eu devia começar, né, daí eu falei assim, vamos lá, vamos ver o que dá isso aí, né.
Mas é que eu já estava acostumada com a psicografia. Só que foi totalmente a aproximação deles, da vibração que eles emanavam, da conexão que eles fizeram, totalmente diferente da equipe que trabalhava comigo, né? Aí eu comecei a receber a mensagem. Fui recebendo a mensagem, recebi lá a mensagem e tudo mais. Aí tava todo mundo muito curioso, né? As médias e tal, pra saber o que eles queriam dizer. Aí estavam dizendo assim, nós somos arcturianos, a gente veio trabalhar, pedir, né? Para a dirigência espiritual e a dirigência física do lugar, para estar trabalhando, né, na questão de transmutação de cargas, em cirurgias, na proteção do ambiente, enfim, várias técnicas que eles foram falando lá, que a gente vai trazer e abrir caminho para outros. E aí esse recado foi levado para dirigência, para ver se aceitavam, né, aquelas entidades no lugar. Para mim, missão cumprida ali, né? Tipo, ok, a todo mundo, legal, vamos ter os arcturianos por aqui e tal, né? E aquele comentário todo, né? Todo mundo feliz, e eu saí muito triste aquele dia. Muito decepcionada comigo, porque já fazia muito tempo que eu trabalhava com aquela equipe, e aquele dia tinha sido o único dia que tinha sido tipo eu me senti tipo, sabe aquele amigo do recreio que não vai? O amigo do recreio que não foi no dia. Eu tive que merendar sozinha. Bom, aí chegou o dia de novo de trabalho. De novo, não percebi ninguém da equipe antiga. Quem que tava lá? O dirigente. Angélica, os arcturianos estão aí de novo. Eu falei assim, eita, né, vamos ver o que vem, né? Aí passaram mensagem, as médiums começaram a fazer perguntas, aí eu recebi a resposta deles e passava pra galera e tal. Aí eu comecei a ficar muito... Eu tô trazendo essa experiência porque isso é humano, né? Humanizar um pouco essas questões, não sei, tirar um pouco do nosso campo somente de fazer ideia do que se trata, ou que tudo seja amém para você. Pelo menos na minha experiência, não. Né? Todo mundo quer se conectar com arcturianas. Eu não queria, literalmente. Não fazia nem ideia o que é arcturiano. Não, tipo assim, não interessa quem seja arcturiano, o que interessa é eu. Daí que tu é arcturiano. Eu tinha uma vida antes de você, meu querido, né? Você tá, digamos assim, trazendo uma mudança inesperada, que eu nem sei o que tá acontecendo, né? Por assim dizer. Bom, e ok, de novo. Eu quis não acreditar que esses seres estavam indo embora comigo. Tá? Eu quis acreditar, assim, não vou falar nada, vou ficar quieta. De novo, retornei, nada mais da minha equipe, de amigos. De novo, eles lá. Eu acho que nesse terceiro encontro, literalmente, eu já tava muito brava. Sabe? Porque eu não queria, falei assim, mas por que vocês estão se conectando comigo, né? Pensei, tipo assim, aqui no momento em que vocês estão passando, estão ajudando aí geral e tal, tipo, eu tava muito solidária, né? Mas tinha as minhas questões, né? O meu sentimento, vocês feriram os meus sentimentos, né? Falei, mas por que vocês estão tipo assim, por que vocês estão se conectando comigo? Tem várias médiums aí que vocês podiam aproveitar e tal. Esse negócio comigo... Isso começou a encasquetar, sabe, na minha ideia. Só que o que acontece? Nessa sessão, que é das 7 à meia-noite, mais ou menos, eu fiz coisas que antes eu não fazia. Né? Eu levantei,
Antes eu só ficava na psicografia, já fui lá, fiz um monte de coisa e tal. Pra mim, tá vindo eu lá, fazia e literalmente o responsável dizia, eles estão trabalhando, Angélica, pode trabalhar com eles e tal. Eu falei assim, eu posso levantar? Porque eles estão pedindo pra mim, pode levantar. Ia lá e fazia as coisas, sei lá o que eu tô fazendo, mas estão pedindo pra mim fazer, né? Então eu fazia e tudo mais. Só que daí quando eu fui embora, realmente eu percebi que eu senti a presença deles durante o caminho, na minha casa, por assim dizer. E é que começou meu drama de dizer, caramba, olha só, quem sou eu, né? Quem sou eu para ter preconceitos aí com vocês? Eu falei dessa forma, já não é preconceito com vocês, porque olha eu, pessoa mais estranha, eu acho que vocês vão conhecer na vida sou eu, né? Mas é tipo assim, não precisa, sabe? Tipo, eu já tenho meu mentor, já tenho meus... O meu mentor também sumiu todo mundo. Já tenho os meus amigos que trabalham comigo, né? Enfim, eu fui buscar respostas para acabar com essa novela. Muito chateada, né? E que foi nesse dia que eu fui buscar respostas, era uma médium muito antiga da casa, que eu fui buscar conversar com ela, e que ela ria, né? Eu muito indignada, falei assim, não sei o que é engraçado nesse negócio, né? Eu falei assim, ó, eu falei assim, você tá vendo? Falei pra ela, sim, eu tô vendo, eles estão aí. Eu falei assim, não era pra eles estar aqui. Porque eu trabalho, eu tenho meus amigos espirituais que vinham fazer a psicografia. Eu gostaria de que você perguntasse pra eles, porque eu não quero, né, falar, porque por conta das minhas confusões, eu posso não escutar, não entender direito, né? Eles, e filha daqui, filha de lá, não estava entendendo nada, né? Por que eles estão ali, estão aqui? E mais do que isso, eles vão embora comigo. Pelo menos os meus amigos, só o meu mentor ficava comigo. Essa galera toda vai embora comigo. Por assim dizer, eu vejo eles no meu campo. Se eu me concentro, eu vejo eles no meu campo. Aí, que depois até essa pessoa se tornou uma grande amiga minha, que já é falecida, né? A dona Alice, né? Uma clarividente muito boa, né? Fazia um trabalho há muitos anos lá. Ela falou assim, Angélica, os seus amigos não foram embora. Quantos amigos eram? 5 que vinham passar mensagem. Quantos seres você tá vendo? 5 seres. Eles não foram embora, né? Eles só tiveram uma delicadeza no seu início, para não te assustar, vim plasmado com informações que você reconhecia, porque vocês já tiveram vivências em questões humanas, em outros, né, momentos com cada um deles. Você já teve contato com eles em outros momentos, né, na questão de encarnação. Não que você lembre mesmo eles plasmados, né, como humano, mas você aceitaria melhor do que eles vinham assim, vamos dizer assim, né, com uma outra informação de outras vivências deles, né, que é também a questão arcturiana. Então, são eles. Só que nunca mais eles vieram como humanos. Só utilizaram mesmo, né, aquela roupagem. Demorou muito tempo para mim harmonizar isso, no sentido que eu gostava muito da dinâmica. Eu estava trabalhando já há uns 2 anos com aquela dinâmica de equipe, sabe? E literalmente ressonavam diferente. E lembra, eram meus amigos em outros momentos. Olha, a gente tá analisando. Então, quando eles plasmavam aquela informação, essas emoções vinham para mim. No meu inconsciente, da questão da memória celular, eu lembrava dessa amizade. Então, tipo assim, e aí, galera, né? Tipo, uhul,
estamos aqui juntos. Tipo, era muito uma equipe muito legal, assim, no sentido, sou eu hoje, e aí, de boas, vamos passar aqui a mensagem. Então, essa cumplicidade, essa dinâmica de amizade já vinha de outros passagens. Então, eu somente, de forma inconsciente, eu aceitava e já sentia toda aqueles sentimentos, porque eles estavam, né, com aquela vibração. Então, ativava em mim aquelas memórias, literalmente. Então, foi muito difícil esquecer de novo, né? E aí, então, eles se mostrarem de outras formas.